Olá, voltamos com TV Diagnóstico. Você sabia que os dias frios eles podem ser piores para alguns problemas que nós temos, como por exemplo problemas de pele. Alguns problemas de pele acabam piorando com esse tempo de inverno, esse tempo seco. O grande problema que as pessoas reclamam muito com relação aos dias frios, por exemplo, é com relação à psoríase. A psoríase é uma doença que nem todo mundo sabe exatamente como é e também não sabe exatamente como tratar. Mas hoje recebemos a dermatologista Ana Paula Bonvini, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Boa tarde, Ana Paula, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Ana Paula, por que a psoríase piora tanto nos dias frios? Porque a gente acha que é o contrário, né? Que o verão é que acaba prejudicando a psoríase. Pois é, a psoríase, na verdade, ela é uma doença que ela melhora com a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, tão mal falada, né, por nós dermatologistas, na verdade, ela melhora as lesões de psoríase. Como no frio a gente está mais coberto, a gente não se expõe ao sol, as pessoas que têm psoríase acabam piorando das suas lesões. Bom, algumas pessoas falam que é doença de pele, outras que são algumas inflamações. Como você conceituaria a psoríase? Pois é, a psoríase é uma doença que ela aparece na pele. As lesões de pele são mais aparentes e elas são estigmatizantes. Mas hoje em dia os estudos mais recentes mostram que não, que a psoríase é uma doença inflamatória do corpo todo. Tem vários estudos publicados mostrando que existe um aumento de risco cardiovascular das pessoas de psoríase. Geralmente, se você perceber, as pessoas com psoríase são pessoas que estão acima do peso, nem todas, óbvio, mas são pessoas mais gordinhas, acima do peso, que já têm um aumento de risco cardiovascular. E a inflamação que ocorre na pele, ela também ocorre dentro do organismo. E pode ocorrer dentro dos vasos sanguíneos, né? E aí a gente tem um risco maior. Por isso a gente trata ela hoje em dia como uma doença inflamatória. Tem problema de artrite, dores articulares, e isso é um problema também incapacitante da psoríase. Mas ela se apresenta de várias formas ou é sempre do mesmo jeito que ela aparece? A lesão básica geralmente é a mesma, mas a gente tem ela de várias formas. Ela pode ser uma psoríase pequena, só cotovelo, joelho. Ela pode ser uma psoríase um pouco pior, que acomete com grandes placas, pode dar pequenas gotinhas. Pode ser do corpo inteiro, pode ser uma psoríase extremamente grave, como a psoríase que dá em pústulas, a pessoa fica toda vermelha também. Então, quer dizer, cada paciente de psoríase é um paciente. E não quer dizer que um paciente que tenha uma psoríase hoje leve vai evoluir para uma forma grave. Não, não. Isso é muito dinâmico. Essa doença inflamatória, ela surge no nascimento da pessoa ou aquilo se desenvolve com o decorrer da vida? Ela se desenvolve. Na verdade, é uma doença relacionada a gente tem isso no nosso código genético, né? As pessoas que têm psoríase já têm isso no seu código genético. E elas podem passar a vida inteira sem desenvolver. Elas podem, um belo dia, desenvolver a doença e aí serem tratadas e limparem a doença, como a gente diz, e nunca mais apresentarem nada, ou podem ter surtos. E tem alguma causa específica ou ainda não foi descoberto isso? Existem várias causas para se detectar. Hoje em dia a gente fala muito na relação com o psicológico, né? A gente sabe que tem a ver com o estresse psicológico desencadeando essa história de ligar o gene relacionado à psoríase, né? E aí começa a ter as lesões. Por isso que hoje em dia a gente também pede muito para os pacientes de psoríase para eles se tratarem com uma psicoterapia, alguma coisa para equilibrar. E aí, enfim, o paciente está ótimo, não tem psoríase, está limpo e tudo mais. Roubam o carro, ele fica nervoso, estressado, aquela situação toda, aparece lesão de novo. Então, o psicológico pode ser um fator, sim. A falta de sol é uma outra. Alguns remédios podem desencadear psoríase, enfim, várias outras coisas. Bom, você estava falando que é a falta de sol, porque o sol, ele beneficia, ele melhora o aspecto da psoríase. Agora, aquele calor, a tendência é a pessoa ter que expor as lesões, isso também não pode causar ali um contraste, algum paradoxo no psicológico dessa pessoa, porque essas pessoas ainda sofrem muito preconceito, né? Entendo. Tipo assim, você tem que expor uma lesão que é feia, né? Na verdade isso acontece. O tratamento é feito através da radiação ultravioleta, existem câmaras de ultravioleta, né, para fazer esse tratamento. As pessoas vão várias vezes por semana nesses locais onde tem as câmaras de ultravioleta e aí elas não precisam se expor. O que geralmente a gente pede
é para a pessoa expor, às vezes em casa, um pequeno horário da manhã que ela tem, um pequeno horário do almoço que ela tem, um pouco mais reservado, ela expõe aquelas lesões ao sol. Isso nem sempre é possível, porque às vezes é no corpo todo. Como é que a pessoa vai ficar, às vezes no trabalho, tirar a roupa toda, ficar sem roupa para expor aquilo ao sol? Não dá, né? Então, a gente pede para o possível ela expor um pouco ao sol, e também não é demais, porque se expor demais e queimar a pele, ela vai ter lesão de psoríase. Então, é uma exposição moderada à radiação ultravioleta. Há uma faixa etária específica? Geralmente sim, geralmente a gente vê isso mais na terceira década de vida, né? Mas não é específico daquela faixa etária. A gente vê acontecendo mais nessas pessoas por volta dos 30 anos, 40 anos, mas nem sempre é assim. A gente vem desde crianças, não é comum, é um pouco mais raro, até as pessoas mais idosas podem desencadear, começar o quadro de psoríase. Bom, essa pessoa que faz um tratamento, como funciona esse tratamento? Se ela tratar devidamente, aquilo vai ser curado ou aquilo retorna? Não, curado a gente não fala em cura, porque ela é uma doença crônica, é que nem você falar em cura da hipertensão arterial. Ninguém fica curado de hipertensão arterial, todo mundo fica controlado. Então a psoríase é uma doença que ela tem controle. O tratamento da psoríase tem vários tratamentos hoje em dia para psoríase. Você passa desde tratamentos com remédios orais, injetáveis, você pode ter que tomar remédio todo dia. E hoje em dia a gente tem uma nova classe de medicamentos que está sendo usado não só para psoríase, mas para várias doenças inflamatórias, que são os biológicos. Inclusive para alguns cânceres também. A gente usa esses medicamentos biológicos que realmente têm se mostrado assim, revolucionários no tratamento da psoríase e dessas doenças, como artrite reumatoide, doença de Crohn, enfim, retocolite ulcerativa. Elas têm mudado a história natural da doença. As pessoas realmente elas ficam livres da doença, elas ficam não curadas, mas elas ficam livres da doença por enquanto tomarem um remédio. A psoríase ela pode ser passada de pai para filho? Desde que você entenda que ela é uma doença que está relacionada ao seu código genético, sim, ela pode. Ela não é necessariamente passada, mas ela pode sim ser passada. Bom, com relação a esse tratamento, você falou que de repente a psoríase, ela hoje em dia foi descoberto, quer dizer, é uma novidade entre aspas, que a psoríase ela tem uma relação com outras doenças, tanto pela falta de tratamento ou de repente ela pode denotar alguma outra doença que a pessoa tenha e aquilo acaba pipocando como psoríase. Não, assim, a gente vê assim, algumas doenças podendo começar o quadro com psoríase. Antigamente, quando o paciente HIV positivo, a AIDS, né, era mais assim, né, hoje em dia não é tanto, a gente via os pacientes fazerem a soroconversão desencadeando uma psoríase grave, uma psoríase eritrodérmica, né? O paciente de repente não tinha nada, chegava lá todo vermelho descamando e uma das causas podia ser o HIV positivo. Algumas pessoas ficam doentes, têm febre, isso dá uma alterada na imunidade da pessoa e aí ela desenvolve psoríase, talvez por aí. Bom, com relação à falta de tratamento, você estava conversando comigo em off que a psoríase também teria relação a problemas cardiovasculares e tudo mais. Eu queria saber, com relação a essas doenças que poderiam ser desencadeadas a partir da psoríase, explica um pouquinho para a gente quais são essas doenças e como elas podem ser desencadeadas. Hoje em dia a gente fala muito em síndrome inflamatória, né? Na verdade, a gente está falando mais daqueles doentes que vão ficar com um risco cardiovascular. É engraçado porque hoje em dia todos os medicamentos biológicos que vêm falar para a gente, que vêm expor para a gente, uma das coisas que eles colocam bem forte mesmo é que existe uma redução da morte cardiovascular, do risco cardiovascular, que eu acho que é o mais importante, que é o que mais chama atenção para a gente sempre, né? Em relação a essas pessoas que estão sendo tratadas e melhora a inflamação delas. Não adianta você simplesmente passar um creme e melhorar a lesão de pele, porque isso não vai melhorar a psoríase, vai melhorar a lesão da pele, mas o que está acontecendo por dentro, a psoríase ungueal, a dor articular e o risco vascular, isso não vai melhorar. Então, hoje em dia, é óbvio, a gente de novo vai falar, tem que tratar a psoríase como uma doença sistêmica, senão você vai melhorar a aparência da pessoa, mas não vai melhorar nem a qualidade de vida tanto dela assim, porque ela vai continuar às vezes com as dores articulares, vai continuar com sobrepeso e vai continuar tendo um risco cardiovascular aumentado. É possível se prevenir contra a psoríase? Não, teoricamente não, porque ela é uma doença que está dentro da gente, né? Ela pode aparecer, mas é possível se prevenir. Uma vez que você sabe que você tem psoríase, você pode se prevenir dela não reaparecer. Óbvio que um
um estresse psicológico, um assalto à sua casa, um roubar, morrer um parente, isso a gente não pode prevenir, né? Mas tentar ter uma vida com uma qualidade de vida melhor, né? Fazer exercício físico, uma alimentação mais regrada, aumentar a ingesta de substâncias anti-inflamatórias e tentar ter uma vida um pouco mais regrada, isso sim pode prevenir a psoríase como várias outras doenças, né? Com relação aos hábitos alimentares, já se sabe se tem algum alimento que melhora ou piora o estado da psoríase? A gente fala muito em ômega 3, né? Antigamente, teve uma época que a gente inclusive usava o ômega 3 como um dos únicos, tentava usar o ômega 3 como um dos únicos medicamentos para tratar a psoríase. E a gente usa o ômega 3 como tratamento para várias doenças inflamatórias ou várias doenças sistêmicas, porque ele é realmente anti-inflamatório. Então a gente tenta aumentar a ingesta de peixe e se isso não for possível, a gente aumenta realmente também a ingesta de... compra as cápsulas de ômega 3, né? Semana passada a gente recebeu uma nutricionista, ela estava falando que o ômega 3, ele está bastante presente no salmão, mas também está bastante presente na sardinha, né? Que é bem acessível para a gente, né? A gente, apesar de morar num país continental, a nossa pesca é muito fraca, né? As nossas águas são um pouco frias, a gente não tem o hábito tanto de comer peixe como a gente deveria num país com um continente tão grande. Então a gente acaba, e aqui, por exemplo, a Petrópolis, né? A gente mora no interior, a gente não tem a facilidade tão grande de ter peixe, a gente acaba não comendo peixe com a frequência que a gente deveria. Então a gente acaba complementando ou com essas cápsulas, ou quem não pode, come a sardinha. A pessoa que tem psoríase, ela tem algum hábito que ela não pode praticar de jeito nenhum? Alguma coisa que ela não pode consumir ou alguma coisa que ela não pode fazer de maneira alguma? A gente pede para as pessoas com psoríase, por favor, não tomarem anti-inflamatórios, qualquer um, porque aí é o problema, né? A pessoa com psoríase tem dor articular, tem artrite. E às vezes não é diagnosticada, ela vai e toma um anti-inflamatório. E esse anti-inflamatório pode piorar as lesões de psoríase, inclusive a psoríase como um todo, né? Artrite e tudo. Então a gente pede sempre para não tomar remédio só assim de uma hora para outra, sem uma prescrição médica, sem saber o que pode tomar. Fora isso, não. Ela deve ter sua qualidade de vida melhorada. Desde que ela consiga fazer, ela tem que fazer tudo que ela pode. A restrição da pessoa com psoríase muitas vezes mais é uma restrição social ou porque ela está com vergonha do que uma restrição por causa da doença. Por exemplo, bebida alcoólica e fumo não tem nenhum tipo de... Quer dizer, é fumo algo não, que prejudica, né? Mas fumo a gente pede... excessivamente. Fumo a gente pede para ninguém fumar, né? Fumo envelhece, fumo causa câncer de pulmão, fumo causa câncer de bexiga, câncer de língua. Fumo só faz mal. Então, nem considero assim, o fumo realmente não deve ser usado. A bebida alcoólica, socialmente, ela é aceitável, né? E acho que moderada não vai fazer mal nenhum. Inclusive, tem aqueles estudos, se toma uma taça de vinho melhora o coração e tudo. Então, acho que tudo, se você tomar a bebida alcoólica como uma coisa social e aceitável e em poucas, não vejo problema. Uma pessoa que apresenta lesões de psoríase, se ela seguir direitinho o tratamento passado pelo médico, em quanto tempo ela já vai ver uma boa melhora? Isso depende da psoríase, depende da extensão da psoríase, depende até mesmo do local da psoríase que está sendo acometido. Então, assim, é difícil de eu te dizer isso. Você tem psoríase que é só no cotovelo, que melhoram, que são bem leves, que melhoram, sei lá, em uma semana. Você tem psoríase que são extremamente graves, que às vezes até tem que internar e isso a gente demora um pouco mais, talvez 3 semanas, um mês para melhorar. Alguma parte do corpo que seja pior para ser tratada? Couro cabeludo e unha. Couro cabeludo é muito difícil da gente tratar, até porque, como a gente precisa da radiação ultravioleta, o cabelo protege o couro cabeludo. E as unhas, elas são muito difíceis de tratar porque os veículos usados para tratar a psoríase tópica, né, quando a gente fala de medicamentos tópicos, pomadas e tudo, são muito difíceis de atingir o leito ungueal. Aí, mais uma vez, a gente volta. Quem tem psoríase ungueal e quem tem psoríase couro cabeludo merece um tratamento sistêmico. Porque, mas é só no couro cabeludo. Tudo bem, mas você vai ficar com aquela caspa, né? Que não deixa de ser uma descamação, uma caspa caindo. Só repetindo, o tratamento sistêmico seria... Geralmente, hoje em dia a gente faz mais com os medicamentos biológicos. E a psoríase ungueal, que nada melhora, a gente também hoje em dia usa os medicamentos sistêmicos porque são os que vão melhorar mais. E quem tem psoríase ungueal, geralmente tem uma maior tendência a ter artrite, dor articular, tanto das mãos, dos joelhos. Então, assim, a gente hoje em dia trata mesmo com medicamentos sistêmicos, que a gente chama.
Bom, com relação à mulher, a mulher que tem psoríase, ela pode engravidar normalmente ou há alguma restrição? Pode. Acho que não tem restrição nenhuma. Ela pode engravidar, vai no médico e tudo. Algumas mulheres até melhoram um pouco da psoríase durante a gravidez, depois volta a psoríase, mas não tem problema nenhum, elas podem engravidar. E quanto à medicação, o que elas vão fazer com a medicação? Então, algumas até melhoram, né? Outras não. E esses medicamentos, alguns deles não tem problema de você tomar. Alguns sim. Alguns, inclusive, você tem que ficar... Quando a gente usava uma medicação chamada acitretina, que era um medicamento parente da vitamina A, você tinha que ficar durante não sei quantos anos, 3 anos, 6 anos, não lembro, sem poder engravidar. Mas hoje em dia, com os medicamentos biológicos, não tem problema nenhum. Então, a pessoa, com o decorrer da idade, ela acaba acumulando doenças, né? Há alguma incompatibilidade com relação à psoríase? Algum outro tratamento que não consiga, algum outro remédio que não possa ser... Os remédios você falou que também desencadeiam, então assim, alguma outra doença que tem que ter ali uma ponderação com relação ao tratamento para que não piore a psoríase? Para que não piore a psoríase, geralmente os anti-inflamatórios pioram a psoríase. Em relação aos medicamentos biológicos, a gente tem algumas contraindicações. Curioso, né? Porque uma doença inflamatória e não pode mas é por causa das vias, né? Você tem alguns anti-inflamatórios que você pode usar na psoríase, outros vão piorar a psoríase. Então, por isso que você tem que saber exatamente qual que você vai usar. Antigamente, muito se usava tomar medicação, os corticoides, os corticosteroides orais para melhorar a psoríase. Hoje em dia, a gente sabe que isso não deve ser feito, né? Quer dizer, hoje em dia, já tem bastante tempo. A gente não trata mais psoríase com corticoterapia oral, porque a gente sabe que depois isso pode piorar. Pode haver um efeito rebote. A pessoa melhora, fica limpa, maravilhosa. Quando para e volta tudo bem pior, às vezes até com pústulas, é um quadro bem grave. Quanto aos medicamentos biológicos, a gente tem um protocolo muito grande que a gente segue. A gente não pode fazer em pacientes com tuberculose ativa, a gente não pode fazer em pacientes com história de neoplasias, porque a gente ainda tem alguns estudos andando em relação a isso, mas a gente não faz em paciente que tenha tido alguma neoplasia. Bom, a doutora Ana Paula é bastante atualizada, está sempre em congressos e feiras e tal. Há alguma novidade com relação que a ciência está apresentando alguma coisa para que esse portador de psoríase? Todo dia aparece alguma coisa diferente em relação à psoríase. Existe sempre um medicamento novo, biológico, aparecendo no mercado. Sempre tem um estudo novo saindo. A gente tem muitos estudos em andamento em relação a isso. Existem as pessoas que são realmente voltadas para a psoríase, inclusive quem tem psoríase e não sabe, existem associações de psoríase. Aqui no Rio de Janeiro tem a Psorierge, que tem um site na internet, se não me engano é psorierge.com.br ou .org, não lembro. Uma das pessoas que leva isso à frente é a professora Luna Azulay, uma pessoa maravilhosa de quem eu fui aluna, e que tem um carinho muito especial pela psoríase e por esses pacientes. E a Psorierge, ela não só dá assistência em relação à doença, mas também ela dá uma assistência muito boa jurídica com relação e psicológica também, né, para você entender mais do que é a sua doença. Eu acho que vale a pena quem tem psoríase entrar nesse site. As pessoas ainda sofrem muito preconceito com relação à doença? Toda doença que acomete a pele, as pessoas têm um certo preconceito. Isso vai desde a acne vulgar. Você vê que os adolescentes, eles se escondem porque existe um preconceito muito grande, até as doenças que acometem mais. Você vê agora a história daquela criança, né, da Deborah Coker. Na verdade, uma doença que, enfim, não tem nada de contagioso, nem nada que causou aquele alarde todo, porque as pessoas realmente elas têm uma certa aversão ao que não é bonito, ao que não é esteticamente agradável, e a doença de pele está ali, na cara, né, para mostrar. Quem não consegue esconder psoríase dentro da roupa, fica com a unha, alguma coisa. A gente cansa de ver as pessoas chegando no consultório. O que incomoda elas, às vezes elas estão cheias de psoríase, mas elas querem tratar a unha, a mão, porque é o que aparece muito, né? Ai, doutora, agora está começando a aparecer no meu pescoço, no meu rosto. Pode melhorar isso? Porque isso, enquanto eu estou me cobrindo, está tudo bem, mas quando aparece, fica ruim. Então, as pessoas, sim, têm muito preconceito. Por isso, essa impressão equivocada, às vezes, de que o verão é pior para quem é portador de psoríase, né? Porque dá a impressão de que eles vão ficar extremamente aflitos, porque
não adianta querer cobrir tudo que não vão conseguir, né? Não às vezes tem que ter um lugar, ir a algum lugar e aí tem que expor um pouco mais, enfim, dá a impressão de que é uma estação muito muito angustiante, mas assim, na verdade ela acaba melhorando as lesões de psoríase, nem todas, né? E assim, eu vejo alguns pacientes, coitados, que recusam convites de churrascos, de viajar para a praia com amigos e tudo, por vergonha de se expor. Tá o verão aqui pegando fogo e tá a pessoa de calça comprida. Bota um short? Não botar short porque aparecem minhas lesões na perna. Então isso realmente assim, vamos no churrasco? Não vou dar uma desculpa porque não quer ir à piscina com os amigos e enfim, porque não quer expor aquelas lesões. Agora, voltando para o caso da Débora Coker, só com relação ao preconceito, à discriminação que eles sofreram, é sempre, uma das vias é sempre se a pessoa se sentir muito lesionada no sentido moralmente, né, a pessoa pode procurar aí um advogado, enfim, para poder ter aí um retorno com relação a isso. Agora, com relação à pessoa que tem a psoríase ou qualquer outra doença de pele, tem alguma dica? Essa pessoa, ela poderia, de repente, levar sempre um atestado, ou enfim, alguma coisa que ela deva fazer para que possa evitar um constrangimento maior? Porque nesse caso, eu acho que da Débora Coker, ali também houve a questão de elas não terem o atestado junto, que aí já poderia ter diminuído, né? É lógico que a tripulação acabou tendo uma maneira muito atabalhoada ali de abordá-la, mas se ela já tivesse o atestado, teria facilitado tudo, teria diminuído, de repente, até mesmo a exposição da criança. Você tem aí alguma dica para essas pessoas, para que elas possam sofrer menos com relação à sociedade? A gente sempre pede, né, quando esses pacientes, às vezes, eles quando viajam para o exterior, e toda pessoa quando viaja para o exterior, né, que tem que levar o seu remédiozinho, sempre leva, né, a gente pede para levar a receita, para não ter problema de alfândega, não ter problema, né, dentro do avião e tudo. Hoje em dia, até com essas regras novas de não pode levar tantos ml e tudo, a gente manda uma receita e tudo. Nesses casos, eu acho que poderia ter sido sim, mas eu acho que ela não esperava aquilo, né? Não esperava uma coisa tão assim... eu acho que foi muito o atropelamento todo que aconteceu, porque eu acho que se não tivesse sido esse atropelamento todo, podia realmente ter sido resolvido de uma forma melhor, poderia ter sido explicado e tudo. Hoje em dia, com a facilidade da internet, a gente pega, olha, é essa doença, veja essa foto, é assim. E aí já poderia ter resolvido. Mas se no caso a pessoa fica muito angustiada, acho que pode levar um atestado médico dizendo o que tem, né? Bom, com relação ainda à psoríase, você acha, aqui em Petrópolis, o tratamento, é lógico que na sua clínica, mas aqui em Petrópolis, no geral, o tratamento é adequado? Uma pessoa que tem psoríase, mas não tem poder aquisitivo, ela pode procurar aí um atendimento público de qualidade? O que você acha com relação a isso? Aqui, não só lá na clínica, né? Lá na clínica eu atuo como dermatologista, mas assim, dentro daqui da rede pública, os dermatologistas que atuam aqui na rede pública são extremamente capacitados e estão usando sim os medicamentos biológicos, que são extremamente caros, mas existe um meio através da Defensoria Pública, enfim, de se conseguir essa medicação e que é conseguido. Então, quem não tem recurso e acha que não vai conseguir, mentira, pode ir lá, procure as pessoas que são da rede pública e são extremamente capacitadas, muito capacitadas, para desenvolver esse tratamento com eles sim. E acho que Petrópolis está bem servido de profissional. A gente tem umas deficiências em algumas coisas no tratamento da psoríase, por exemplo, a gente não tem um tratamento acho que na serra inteira a gente não tem ninguém que faça ultravioleta, uma câmara de ultravioleta, mas as outras medicações, sim, nós estamos muito bem servidos, tanto de profissionais quanto da assessoria jurídica que possa nos ajudar. Bom, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista com a doutora Ana Paula Bonvini, que é dermatologista e explicou aí sobre a psoríase, sobre os tratamentos, sobre as novidades com relação ao tratamento da psoríase. Se alguém quiser saber mais informações com relação ao assunto, pode entrar em contato com você por alguma forma? Pode entrar em contato através do telefone da clínica, né? A gente trabalha lá na clínica Maurício Baes, ou entrar através do site da clínica, que é www.clinicamauriciobaes.com.br. O Baes é B-A-I-S-C-H.
ok? Mais uma vez, gostaria de agradecer sua presença aqui Obrigada, no TV você Diagnóstico e as portas estão sempre abertas para novidades e outros tratamentos. Tá, já. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. TV Diagnóstico volta em instantes.